Saudações, meu aluno. Bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Heitor Victor, eu sou professor de língua portuguesa e a gente vai falar hoje de redação. Talvez num dos tópicos mais basilares para você pensar a sua redação, porque a gente vai falar da construção de tópico frasal. O tópico frasal é o núcleo de uma estrutura paragrafal que, por sua vez, somado um ao outro, o parágrafo compõe qualquer texto. Você pode escrever uma boa dissertação argumentativa ou você pode escrever um romance inteiro, se você souber escrever bem um parágrafo e colocar um parágrafo coerentemente após o outro. Então vem comigo que a gente vai dar uma olhadinha aí como que se constitui o parágrafo e o tópico frasal com ênfase. Como de costume, vamos começar aqui com uma definição de o que vem a ser parágrafo. Parágrafo é uma unidade da composição textual em que se desenvolve uma ideia central ou um tópico frasal dentro de um arranjo lógico e coerente. Eu gosto de dizer que parágrafo é composto, por uma frase de tópico frasal mais uma ou mais frases do seu desenvolvimento. Então, essa concepção e definição de parágrafo pela sua composição, pela sua estrutura, pode ser mais claro para a gente para definir o que vem a ser. Então, repetindo, parágrafo é composto por uma frase de tópico frasal mais uma ou mais frases de desenvolvimento do tópico. De maneira sintética, então, podemos entender que o parágrafo é basicamente essa estrutura aqui. Tópico frasal mais desenvolvimento do tópico frasal. Para o tópico, aconselho que você use uma frase. Para o desenvolvimento, você pode usar uma ou mais, como a gente falou anteriormente. Tudo bem, eu estou falando o tempo inteiro em tópico frasal, E aí, claro, surge aquela dúvida óbvia. O que vem a ser tópico frasal? E vamos responder isso agora, porque a gente consegue dar continuidade com qualidade. Tópico frasal é a ideia central do parágrafo, se situando, geralmente, na primeira frase ou oração do parágrafo. Ou seja, o tópico frasal é a ideia central do parágrafo. É aquele que sintetiza a informação que você quer realmente passar naquele parágrafo. É interessante vir no início, porque você já diz o tópico em si, aquilo sobre o que você vai abordar, e depois desenvolve. Mas nada impede que você coloque o tópico no meio ou no final do parágrafo também. Contando que você tenha em mente que o ideal é que o tópico frasal seja uma frase que sintetize a ideia central que você tenta expressar naquele parágrafo. Mas claro que, apesar de saber o que vem a ser o tópico frasal, você precisa aí de algumas técnicas para você construí-lo com mais adequação à sua estrutura. Isso quer dizer que eu posso aqui enumerar para vocês uma lista de modelos de tópico frasal. Que se você tiver sempre em mente essa lista de modelos, você vai poder pegar a sua ideia, adequar ao modelo específico e construir o seu tópico frasal sem grande dificuldade. É essencial que você tenha na cabeça decorado esses modelos para que você possa escrever sobre qualquer assunto. Porque se você puder fazer um tópico frasal para todos os assuntos que você tem a necessidade de escrever, ou seja, se você consegue reproduzir o que está na sua cabeça no papel por meio do tópico frasal, você depois não vai ter nenhuma dificuldade de escrever nenhum texto mais na sua vida. Beleza? Então agora eu vou começar a enumerar aqui para vocês uns modelos de tópico frasal. E a gente deixa o desenvolvimento para uma próxima videoaula. O primeiro modelo talvez seja o mais convencional, Seria aí o modelo padrão de tópico frasal, porque é aquele que você vai normalmente usar na sua dissertação argumentativa. Porque é a declaração inicial. Você declara uma afirmação, uma negação, que será seguida de explicação, fundamentação, exemplos ou evidências. É quando você efetivamente expõe a sua opinião, porque você tem de ter em mente que o tópico frasal numa dissertação argumentativa é a expressão da sua opinião. Depois é que você vai desenvolver de maneira argumentativa, para dar base ao que você pensa. Mas aqui você coloca de maneira nua e crua e objetiva essa sua opinião por meio dessa declaração inicial. Vamos dar uma olhada num exemplo, que aí você vai entender melhor. O exemplo é esse aqui, Muitas vezes o mau uso dos suportes tecnológicos pelo professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais.
Os educadores precisam compreender as especificidades desses equipamentos e suas melhores formas de utilização em projetos educacionais. O uso inadequado dessas tecnologias compromete o ensino e cria um sentimento aversivo em relação à sua utilização em outras atividades educacionais, difícil de ser superado. Galera, o que está dizendo aqui é que a primeira frase faz uma declaração sobre o uso inadequado do suporte tecnológico pode fazer a credibilidade ser perdida. Isso é uma opinião, é uma hipótese que está sendo levantada. Depois ele defende essa hipótese dando mais suporte. Mas o ponto é, a primeira frase traz de maneira objetiva e afirmativa uma hipótese que será defendida ao longo do parágrafo.